Olá, aqui é o professor Carlos Mainardi do Physics Box e no vídeo de hoje eu quero te trazer uma série de passos para resolver mais facilmente problemas de física, certo? Então, se você é estudante de engenharia, se você está estudando para o Enem, para o vestibular, para a sua prova na escola, esse vídeo é para você. Nós vamos então mostrar como resolver mais facilmente. Eu sei, com base na minha experiência, eu sei da dificuldade que os estudantes têm para resolver problemas de física. Então eu vou ali passar dicas importantíssimas de como facilitar as coisas para que você consiga entender e resolver os problemas. Então agora vem comigo, vamos ver esse vídeo. Então a nossa dica de número 1 é leia por completo o enunciado da questão. E por que isso? Acredite, tem aluno que não lê o enunciado por completo, mas quer resolver a questão. É importantíssima a leitura atenta do enunciado. Se você não ler o enunciado inteiro, fica difícil resolver a questão. A nossa segunda dica é refaça a leitura. Pô, professor, mas eu já li uma vez. Refaça a leitura. Se necessário 2, 3, porque você tem que ter a partir dali uma compreensão do que precisa ser feito. E tenha muito cuidado com a pontuação, porque se você não ler com a pontuação correta, você pode ter interpretação errada. Na dica de número 3, grife as palavras que não conhece e busque o seu significado. Então você vai no seu livro-texto, ver o que é aquela palavra, você pode ver na internet, você pode procurar em notas de aula, afinal de contas você assistiu aquela aula, não é mesmo? Pode ver no material que o seu professor disponibiliza, mas grife essas palavras e vá conhecer o significado, que isso vai ajudar muito a entender o que precisa fazer para resolver o problema. 4. Responda a seguinte pergunta a si mesmo. Qual é o assunto do problema? Você tem que, ao ler o problema, conseguir reconhecer qual é o assunto que está sendo tratado. Se você não consegue reconhecer o assunto, fica evidente que você não vai conseguir resolver o problema, certo? Então tem que conseguir responder a si próprio qual é o assunto que está sendo tratado aqui. Na quinta dica, você também tem que responder a seguinte pergunta: o que ele quer que eu faça? Então você entendeu qual é o assunto e agora você precisa entender o que você precisa dar como resposta. Parece brincadeira, mas tem muitos alunos que não conseguem compreender o que eles precisam responder. E eu estou falando aqui de aluno que já faz, inclusive, faculdade de engenharia. Então, é muito importante você olhar para o problema, ler ele completamente e poder dizer o que é que ele está querendo saber de você como resposta. Na sexta dica nós temos: retire os dados do problema e os identifique por seu símbolo e sua unidade. Vamos exemplificar. Aqui nós temos uma questãozinha que diz: qual é a energia cinética de uma bola de bilhar de massa 200 gramas no instante que é arremessada por um taco, adquirindo uma velocidade de 18 km por hora? Observe que aqui, nessa questão de exemplo, nós temos 2 dados e é importante retirar esses dados, organizar. Uma forma de organizar, então, é você pegar ali e reconhecer 200 gramas é um dos dados. Então, está ali, ó, colocado massa 200 gramas. Então, o M representa a grandeza física e você tem ali a unidade 200 gramas. Depois, 18 km por hora. Então, velocidade reconhece a grandeza igual a 18 e a unidade quilômetros por hora. A sétima dica é: as unidades estão corretas ou devem ser transformadas? Aqui é muito importante, então, você ter esse conhecimento se você pode utilizar aquelas unidades ou se você tem que fazer a transformação de unidades. Nós temos aulas aqui no Physics Box que trata desse assunto, certo? Eu posso deixar na descrição essas aulas sobre transformação de unidades para você, mas é necessário, então, pensar a respeito das unidades, se elas são aquelas mesmas. Quando você utiliza o sistema internacional, veja como está no exemplo. Então, o que acontece?
200 gramas é do sistema internacional? Não, não é. Então, transforma isso para 0,2 kg. Já disse que nós temos aulas aí sobre transformações. 18 km por hora está no sistema internacional? Também não está. Então, transformando, nós temos 18 km por hora, transformando, então, 5 metros por segundo. Então, veja que é essencial colocar, antes de entrar na equação para resolver, colocar aí na unidade correta. A nossa oitava dica: localize as palavras-chave. Elas são importantes para a solução. Então, muitas vezes no texto, nós temos palavras-chave, como, por exemplo, palavra se é horizontal, se é vertical, se é oblíquo, se o corpo está em equilíbrio, se o corpo está acelerado. Então, tem muitas palavras que são consideradas como chave. Então, veja, eu vou exemplificar aqui. Uma corda é usada para erguer um corpo de massa 10 kg por uma altura de 5 metros com velocidade constante. Qual a tração suportada por essa corda? Observe que, então, nessa questão, a palavra-chave, aqui ele fornece a massa, fornece a altura, pede a tração, mas a palavra-chave está aqui, ó, a velocidade é constante. E por que é importante o conhecimento dessa palavra? Porque ela vai dar para nós uma dica de como essa questão vai ser solucionada. Na dica 9, sempre que é possível, faça um esquema ou desenho do problema. Então, observa, nós vamos fazer aqui, estou colocando para você um desenho que representa, então está ali, ó, uma corda usada para erguer um corpo de peso 10 newtons por altura de 5 metros com velocidade constante, com a tração suportada por essa corda. Então, observa ali, nós fizemos um desenho desse corpo, a corda puxando, colocamos ali o vetorzinho da tração para cima, colocando o peso para baixo. Então, o que acontece? Antes de querer resolver, a gente esquematiza o problema. Ali a gente sinaliza que a velocidade é constante, certo? Então, essa é a dica, sempre fazer um desenho esquemático para facilitar na solução. Na nossa 10ª dica, qual a lei ou leis que regem esse assunto? Então, uma vez que você reconheceu qual é o conceito que está sendo tratado, quando você sabe o que você precisa dar como resposta, como você já separou os dados, aí você vai pensar, poxa, mas qual é a lei que eu tenho? Essa lei corresponde a uma equação? Então, a partir dali, você já vai poder, de certa forma, começar a ir para a parte final do problema na identificação dessa lei. Por exemplo, aqui nós temos que, como a velocidade é constante, isso está associado à primeira lei de Newton. Então, quer dizer, aquela história de palavra-chave, velocidade constante, ela era muito importante, porque tem a ver com a primeira lei de Newton. Um problema desse, tem muito aluno que ele não pensa nisso e vai direto, às vezes, para a segunda lei, e quer resolver pela segunda lei, então ele força a solução do problema, ou pela segunda lei ele percebe que ele não consegue resolver e ele abandona o problema. Então, é muito importante esse reconhecimento. Bom, na nossa 11ª dica, qual a equação que deve ser usada? Ou qual o raciocínio? É isso que eu falava em relação à 10ª dica anterior, onde você reconhece a linha, a partir dali você sabe qual é a equação, qual deve ser a linha de raciocínio. Exemplificando, veja só, o desenho esquemático mostrando ali o corpo sendo elevado com a tração, com o peso, o reconhecimento da primeira lei de Newton, onde o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que se a força resultante que atua sobre um conjunto de corpo ou de corpos é nula, esse corpo só pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se o corpo tem velocidade constante, ele então tem um movimento retilíneo uniforme, onde a força resultante que age sobre ele é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, isso significa que a tração que está para cima é igual ao peso que está para baixo. Então a gente faz tração igual a peso, e olhando no enunciado, está aqui, se o peso vale 10 newtons, a tração tem de valer 10 newtons. Então você vê, a solução ela começou lá atrás, quando a gente entendeu qual era o conceito, quando a gente entendeu o que tinha que responder, quando nós fizemos um esquema, quando nós localizamos a palavra-chave, associamos daí a lei ou equação àquela palavra-chave, e aí
vem a parte da substituição, porque a gente já compreendeu o que precisa ser feito. E como última dica, terminando os cálculos, não esqueça de rever as contas. Então, reveja sempre as contas para detectar se não teve um erro bobo de contas. E coloque a unidade correta. Aqui, muito importante, tem muito aluno que perde nota porque não coloca a unidade. Então, não se esqueça disso. Como exemplo, olha lá, ó, a gente resolveu a questão, tração igual a 10 newtons, fez toda a verificação. Tá ali, ó, conferindo, tá com a unidade? Sim, 10 newtons. Então tá aí a resposta do problema. Bom, eu desejo aqui para você bons estudos. Se você gostou do vídeo, dá um like. Por quê? Porque o YouTube, ele agora está com um novo algoritmo que ele manda os vídeos aqui no PhysicainBox para você quando você dá um like nos vídeos que você gosta. Ele entende que se você dá um like, você quer receber mais vídeos do PhysicainBox. E se você não dá like, é evidente que ele entende que você não está muito interessado. Então, para receber os nossos vídeos do PhysicainBox, dá um like para nós. E também, no final ali, eu coloquei uma informação rápida sobre o nosso site do PhysicainBox e tudo que você pode fazer lá. Então, assiste aí a continuação de mais um minutinho e fica sabendo como é o PhysicainBox. Muito bom ver você por aqui. Vou te aguardar nos nossos próximos vídeos. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o PhysicainBox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.